Todos para a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, nosso divino amigo, estamos, Senhor, emocionados com mais este momento de oração, em que a Tua presença pelos Espíritos que comandam o plano espiritual desta entidade estão conosco e com eles, Senhor, nós queremos manter uma integração completa, para que todos os bons resultados, Senhor, desta nossa reunião sejam alcançados. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender, para pedir e também para oferecer. E a Tua oração é a luz com a qual nós abrimos a reunião desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livrando-nos de todos os males. Hoje nós vamos ter como palestrante a nossa companheira, a Débora Maciel Cavalcante Rosa, que juntamente com o seu marido, o Eric, fazem parte do quadro de frequentadores aqui do nosso centro. O Eric é passista e a Débora está iniciando hoje uma nova função na nossa casa, que é a de palestrante. Apenas para uma breve apresentação, dentro do quadro profissional, da sua formação profissional, a Débora é médica e está hoje, com certeza, nos proporcionando uma rara oportunidade de ouvir um palestrante pela vez primeira. Nós queremos, com isso, dizer que estamos muito felizes por essa disposição de conversar conosco, porque se de um lado nós temos o palestrante que se prepara, e se prepara com esmero para dar o melhor de si, do outro lado, que é essa plateia maravilhosa, encantadora, nós temos pessoas extremamente felizes. E essa conexão entre o palestrante e a plateia é que normalmente nos proporciona o início de uma noite muito agradável. Débora, a palavra é sua. Alô? Bom, boa noite a todos. Então, boa noite também quem está nos acompanhando pelo Facebook. Como o senhor Ademar falou, meu nome é Débora, eu sou uma das companheiras que está aqui há mais ou menos um ano frequentando aqui a casa. E sou médica de profissão, mas eu queria contar um pouquinho a história antes para vocês, né? Que todo mundo vê o sotaque diferente, já fiz aqui algumas leituras. Então, eu sou capixaba, vim lá do Espírito Santo, bem longe daqui, e acabei vindo estudar aqui para a cidade de Botucatu, me instalei aqui em Bauru, que é a cidade que eu, meu marido e a família que a gente constituiu aqui, resolveu tornar como a nossa cidade, de coração. Fico muito feliz com o convite do senhor Ademar, de todo mundo aqui, para que eu pudesse dar uma palestra. E confesso para vocês que o tema fé e coragem é desafiador para mim. Principalmente que tem que ter muita coragem para você chegar aqui na frente e dar uma palestra, principalmente quando a gente fala de um tema que não é o meu habitual. Dou muita palestra, falo em público, mas de medicina, da minha profissão em si. Então, foi um esforço muito grande, e isso eu acho que só o esforço que a gente vai atrás, faz um estudo, faz a leitura, o crescimento meu é incrível, e eu gostaria de passar um pouquinho para vocês do que eu consegui buscar e entender um pouquinho mais sobre fé e coragem, tá? Bom,
Antes que eu comece a palestra, eu primeiro tenho que agradecer o meu marido, o Eric, que está aqui, que estava mais nervoso do que eu para começar a fazer a palestra, e o André. Eles fizeram um QR Code da palestra, depois eu vou disponibilizar na página do Facebook também, porque eu deixei bastante coisa escrita aqui nos slides, não para eu ler tudo, mas para poder deixar com vocês algum conteúdo, se vocês tiverem curiosidade, tem a bibliografia toda para consultar, tá bom? Vamos lá, vamos começar pela fé, então. Eu, como sou uma pessoa extremamente, vamos dizer assim, científica, da parte médica, para eu conseguir chegar no raciocínio para passar para vocês sobre fé e coragem, a primeira coisa que eu quis entender é o que significa a palavra fé, de onde vem essa palavra fé. Então, a origem dela foi do grego, do termo pistia ou pistis, que não tem nada a ver com o nome que a gente fala aqui, né? Mas vem de lá, e dá a noção de acreditar. E do latim fides, que é fidelidade. Bom, então fé não é só crer, como a gente imagina, que é só o acreditar, é mais do que isso. E muitas vezes você fala, mas a fé é um sentimento? Então eu procurei, o que é fé? É mais do que isso, é uma relação que você tem com alguma coisa que você acredita e é fiel ao que você acredita. Você tem certeza absoluta daquilo. Então, mais que um sentimento, então é uma crença em algo ou alguém. Eu estou falando de fé de maneira geral, a gente não chegou ainda na parte da religião, certo? Então, a fé, quando você acredita que algo vai acontecer, você tem uma fé muito grande naquilo e você tem uma atitude contrária à dúvida. É praticamente você não ter dúvida que aquilo realmente vai acontecer. O que você espera vai acontecer. Da mesma forma, quando você tem fé em alguém. Você acredita piamente naquela pessoa. Sabe aquela história que você falou, coloca até a mão no fogo por ela? Porque você acredita e você tem certeza que ela não faria alguma atitude em si. Isso é realmente você começa a entender o sentido do que é ter fé. Então, e além disso, não precisa ter nenhuma evidência que comprove a verdade daquilo. Eu acredito, mas por que você acredita? Você tem certeza? Você tem algum fato, evidência, tem algum documento que comprove? Não, mas simplesmente eu acredito. Então, não necessita ter evidência daquilo comprovada para você ter esse sentimento da fé. Daí a gente começa a fazer as ligações da Bíblia. E eu comecei a ler bastante, vários trechos da Bíblia que falavam sobre a fé, para a gente tentar entender. O primeiro deles, então, está lá em Hebreus 11, o versículo 1, que fala que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, ele fala duas coisas importantes. Primeiro é essa certeza que eu falei para vocês. E a segunda é a prova que existem coisas que não podemos ver. O que a gente não pode ver? Aqui mesmo, na doutrina espírita, no espiritismo, a gente fala muito disso. Quando a gente fala dos espíritos, dos fluidos, de uma outra dimensão, a gente sabe que a gente não consegue ver, a gente ainda não tem essa capacidade no ponto de evolução que a gente tem espiritual. Então, isso também faz parte do conceito da fé. Quando a gente começa a pensar, então, na parte da religião, o que é a fé em Deus? Então, a fé em Deus é acreditar que Deus existe e tem um conhecimento infinito sobre todas as coisas, que a gente chama de onisciência. É um nome difícil, mas é isso. Você acredita que ele sabe de tudo. Ele tem um conhecimento sobre tudo. E a fé cristã é quando você já acredita no quê? Na Bíblia, na palavra de Deus e nos ensinamentos ensinados por Jesus Cristo. Então, uma coisa, você tem pessoas que acreditam em Deus, mas não têm fé cristã. Então, são tipos de fés que a gente encontra, né? Daí, outra passagem na Bíblia muito importante ainda, em Hebreus, eu adorei Hebreus, gente. Eu que não leio tanto a Bíblia, eu queria tanto ler, a gente começa a ler e vê coisas incríveis, né? E aqui em Hebreus fala o seguinte, que sem a fé é impossível agradar a Deus. Ele não fala que é difícil, é impossível você agradar a Deus. Porque quem vai se aproximar de Deus precisa acreditar que Ele existe. Não adianta você achar que está se aproximando de Deus, mas você tem dúvida que Ele existe. Então, é impossível. E que Deus vai recompensar aqueles que o buscam.
Lembra que a gente falou que a fé é você acreditar que você vai receber o que você espera? Então, está aqui. O que você espera, Deus vai te recompensar. Começa a fazer sentido, né? Sobre a luz da doutrina espírita. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, isso daí lembra que eu coloquei a referência certinho para depois, se vocês quiserem ir lá ler. É muito interessante o que o Kardec começa a nos ensinar. E eu acho que desse 1 ano que eu estou aqui na doutrina espírita, que eu não era espírita e agora eu me tornei uma espírita, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e me fez apaixonar realmente pelo espiritismo. Graças ao seu João, que está sentado lá atrás, que o primeiro dia que eu vim aqui, ele falou para mim da fé raciocinada. E eu fui lá buscar o que era isso. Então, o que o Kardec fala para nós? Que tem uma diferença grande entre a fé cega e a raciocinada. Mas que diferença é essa? A fé cega é quando você acredita por conta do medo. Então, lembra quando a gente via na história aí no passado, o que se pregava pela igreja em si, é que você tinha que acreditar porque é assim. Já ouviu aquela história? Por que isso é feito dessa forma? Porque é assim, sempre foi. Você não pode questionar. E aí, você é obrigado a acreditar naquilo, senão você vai ter castigo, não vai merecer o amor de Deus. Então, é sempre com punições, problemas em si, e que você tinha que comprar, vamos dizer, até chegou esse ponto de você comprar o perdão dos pecados, certo? Então, isso é uma fé que faz você ficar limitado no que as outras pessoas gostariam que você acreditasse. E o Kardec fala uma coisa interessante, porque você tem que aceitar os dogmas sem questionar, mas ele diz que para pessoas, eu até coloquei entre aspas aqui, rebeldes, aqueles que não têm crença difícil em si, talvez seja um caminho inicial. Porque pelo menos você consegue ele colocar em algum caminho de acreditar em Deus. Mas ele chama a atenção que isso não deve ser usado para sempre com aquela pessoa. Você precisa estimulá-lo a ter razão, questionar, para que ele desenvolva uma fé melhor, inabalável. E aí ele fala, então, da fé raciocinada. Por que a fé raciocinada é importante? Porque você questiona, você vai atrás da informação. E se não está satisfeito, lê mais. Vai atrás disso até você entender e aplicar o ensinamento que você foi atrás e buscou. Então, é de forma consciente e voluntária, baseada na nossa análise crítica. E não abrindo mão, como era a fé cega, do nosso raciocínio e do livre-arbítrio. Então, passa a você ter mais embasamento e você tem certeza. Por quê? Porque você compreendeu. Você entendeu o que você estava buscando. Então, você tem certeza, é mais difícil de alguém fazer você desacreditar do que você foi atrás, buscou e viu que você aceita aquilo como verdade. Então, tem uma frase muito importante do Kardec que ele fala que a fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Encarar frente a frente a razão é você poder questionar e até mesmo você tem provas, a gente vai falar isso um pouco mais para frente, até científicas em si, em qualquer época da humanidade. Por que qualquer época? Porque o que a gente conhece hoje não necessariamente é o que a gente vai conhecer daqui a 10 anos, daqui a 1 ano, daqui a 20 anos. Como a gente vê os avanços, mesmo na área da medicina, que há 20, 30 anos atrás, a gente não sabia nem da existência da hepatite. E todo mundo fazia doação de sangue. E quantas pessoas daquela época para cá acabaram pegando uma doença porque não tinha conhecimento? Então, o conhecimento da humanidade muda com o tempo. Então, ele diz que a fé inabalável é aquela que vai questionar em qualquer época, você tendo mais ou menos conhecimento sobre as coisas. Bom, ainda aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, só que agora no item 7, ele continua falando sobre a fé. Então, a fé, ele diz que não se prescreve, ela não se impõe a ninguém. E a fé é adquirida. Isso eu achei muito interessante, porque eu sempre achava que a gente vai nascer com uma fé e pronto. E não é bem assim. Lá diz que
ninguém está impedido de ter fé. Então, qualquer um de nós tem a possibilidade de ter fé, só que a gente adquire e tem que desenvolver a nossa fé. Nós temos que trabalhar para a nossa fé ir aumentando, não é simplesmente esperar, eu queria ter fé, Deus. Não, você tem que fazer a sua parte também. Porque para você acreditar, você vai depender de questionar, ler, estudar, para que você tenha essa fé inabalável. Então, nós temos que ir ao encontro da fé. Muitas pessoas, até quando tem possibilidade de encarar algum fato que você fala, nossa, realmente isso daí comprova a existência de Deus, né? É uma coisa importante ali para alimentar a minha fé. Muitas fazem o quê? Fingem que não estão vendo. Descaso, falam, não quero saber disso. Outras não querem ficar buscando porque tem medo de mudar de hábito. Vai que eu descubro que Deus está falando que o que eu faço está errado e eu não quero mudar, então é melhor não questionar. Deixa eu ficar errando do meu jeito. Não tem aquela história que quanto mais a gente conhece, mais responsabilidade a gente tem de fazer o certo? Porque se você está fazendo alguma coisa errada e ninguém questionou e você não sabia que era errado, você não vai ter culpa, sua consciência vai estar limpa. A partir do momento que falarem para você que aquilo está errado, pronto. Sua vida vai mudar. Então, muitas pessoas não querem sair dessa zona de conforto. E outras mesmo, elas até por orgulho não querem admitir que existe uma inteligência superior, um Deus acima dela, até mesmo para achar que ela é mais poderosa, vamos dizer assim, a mais capaz que existe no mundo. Algumas pessoas, e eu acredito que vocês já conheceram, ou vocês mesmos possam ser assim, tem uma fé que a gente chama de fé inata. O que é isso? Parece que já nasceu tendo fé. Não tem algumas pessoas que você olha assim e fala, gente, como que é uma pessoa que ela crê, mas com uma vontade que você fala, de onde ela tira isso? Eu queria ter a fé que nem você. Então, lá diz também que muitas pessoas dessas podem trazer essa fé num progresso anterior, de outras vidas, que ela foi desenvolvendo a fé. Isso você não perde. Assim como pode ter o contrário. Você pode encontrar com pessoas que têm uma dificuldade terrível de aceitar as verdades espirituais. E daí você fala, puxa, ainda não evoluí a esse ponto. Mas o que traz como consolo é que diz que ela vai se fazer. A fé vai acontecer e vai aumentar. Só que, se não ficar concluída nessa existência, na outra vai vir. Então, a cada vez você vai desenvolvendo. Isso é uma tarefa que a gente tem, que Deus deu para nós, para a gente aumentar a nossa fé. Daí, vamos de novo para a Bíblia. Coloquei aqui várias passagens, não vou ler todas elas para vocês. Eu escolhi 2 principais aqui para a gente discutir um pouquinho. Mas só para vocês verem, talvez vocês conheçam todas elas ou não, mas a gente tem a passagem onde Pedro anda sobre as águas, tem um filho lunático que foi curado por Jesus, o centurião e a cura do servo à distância, uma mulher pecadora, a fé do tamanho de uma semente de mostarda. Isso foram alguns que eu trouxe aqui para vocês, que depois, se vocês quiserem ler, vale a pena. Então, começando aqui, vamos falar um pouquinho dessa fé, dessa passagem. Eu vou olhar aqui perto, porque lá eu não vou conseguir ler. Que eu vou resumir para vocês, que é a passagem aqui do centurião. Então, o que aconteceu? Jesus, para variar, ele estava lá no meio da multidão, foi para uma cidade chamada Cafarnaum, e tinha um servo do centurião que estava beirando a morte. O que esse centurião fez? Ficou sabendo, tinha ouvido falar de Jesus, e enviou alguns líderes religiosos para encontrar Jesus, para pedir para que curasse o servo dele, porque ele gostava muito desse servo. Depois, esses líderes chegaram lá com Jesus e pediram muito para ele que ajudasse esse servo do centurião. Por quê? Porque esse centurião era uma pessoa muito boa, tinha ajudado até a construir a sinagoga para eles. E Jesus falou, tudo bem, então eu vou com vocês. E estava chegando perto da casa, lá do centurião, e o centurião novamente mandou alguns amigos encontrar com Jesus no meio do caminho e falou assim, olha, Jesus, por favor, não se incomoda de vir na minha casa. Ele mandou te avisar, que é na casa do centurião, porque eu não mereço
receber debaixo do meu teto. E ele achou até que ele nem foi conversar com Jesus, o centurião, porque ele não se achava digno de ir ao encontro de Jesus. E falou ainda mais, se você disser uma palavra, eu tenho certeza que o meu servo vai estar curado. Por quê? Porque ele também tinha pessoas ao comando dele. Ele também tinha autoridade. E ele sabia que quando ele falava para um soldado que estava no comando dele assim, vai, o soldado vai lá e obedece e vai. Quando falava, vem, o soldado vinha. E se falar, faz isso, ele também faz. Então, ele pensou assim, então, Jesus, assim como eu, você tem pessoas do seu lado que podem fazer por você. Então, é só você dizer a um deles para vir, né, ao meu encontro aqui do servo, que eu tenho certeza que ele vai ser curado. E quando Jesus ouviu isso, ele falou algo muito importante. Ele falou, olha, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Então, os homens que estavam ali, que tinham sido enviados, voltaram para a casa do centurião e quando chegaram lá, o servo estava curado. Então, essa é uma história. A segunda história é da mulher hemorrágica. Jesus, de novo, estava com toda a multidão, comprimindo. Você imagina a quantidade de gente que devia estar lá. E tinha uma mulher que já tinha 12 anos sofrendo uma hemorragia. Gente, eu não consigo imaginar o que é 12 anos sofrendo uma hemorragia. É bastante, né? E ela já tinha passado por vários médicos e nada fazia melhorar. Pelo contrário, só piorava. E também ela, quando ouviu falar de Jesus, chegou atrás dele, no meio da multidão, e tocou no manto de Jesus. Porque ela pensou assim, se eu tocar no manto de Jesus, eu sei que eu vou ficar curada. E imediatamente, quando ela tocou o manto, ela sentiu que estava livre do sofrimento, a hemorragia cessou no mesmo momento. Só que, essa passagem que eu acho mais interessante, que nesse mesmo instante, Jesus percebeu que alguém tinha tocado no manto dele. E ele virou para a multidão e começou a perguntar, quem tocou no meu manto? Até eu imagino os discípulos e todo mundo do lado falou assim, Jesus, olha a quantidade de gente que tem aqui, como que a gente vai saber quem tocou no seu manto? A quantidade de pessoas que pode ter tocado. E ele continuou olhando ao redor e a mulher, sabendo que tinha sido ela, o que tinha acontecido, que ela tinha tocado e ela se sentiu curada, ela se prostrou aos pés de Jesus, tremendo de medo, contou o que tinha acontecido e Jesus disse para ela, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Bom, o que eu queria trazer para vocês? Pensando na fé raciocinada, vamos começar a questionar. O que fez o servo do centurião e a mulher hemorrágica serem curados? Os dois são casos de fé, certo? Mas se a gente começar a trazer um pouco aqui para a nossa doutrina espírita em si, lá na Gênesis, no capítulo 14, fala sobre os fluidos. Então, eu queria fazer um paralelo aqui sobre os fluidos. O que são os fluidos, né? Então, você tem vários elementos fluídicos aqui no mundo espiritual. Em nossa volta, a gente sabe que tem o fluido universal. E a gente não consegue perceber com os instrumentos que a gente tem, embora comece a aparecer nos estudos para cá, mas até então a gente não conseguia perceber esses fluidos. E eles dependem do nosso pensamento. Tá? Então, eles são veículos do nosso pensamento. E esse pensamento pode modificar o fluido que está em nossa volta, as propriedades dele, dependendo do tipo de vibração que a gente tem. Bom, então, no caso do centurião, do servo do centurião, Jesus estava pensando no centurião, certo? Porque aí Kardec pensa assim, tudo bem, se Jesus estava pensando nele, pode ter emanado o fluido, feito então a cura, mas por que a irradiação que dirigiu para a mulher e não para outras pessoas que Jesus não estava pensando nela? Então, por que foi para ela então essa irradiação, né? Ainda lá na Gênesis, no capítulo 15, fala sobre os milagres do Evangelho, né? Então, fala que o fluido pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança numa palavra, pela fé do doente.
Daí, ainda pensando aqui no texto espírita, a gente tem o prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que fala: todos nós estamos ligados por esse fluido, certo? Com faixas de sintonia. A gente pode entrar em sintonia com os benfeitores espirituais, né? Para a gente conseguir auxílio, mas é necessário que a prática do bem, do amor, o estudo, o esforço e o permanente desenvolvimento, aperfeiçoamento moral. Daí ele conclui que a mulher hemorrágica entrou em sintonia com essas correntes do bem, dali de Jesus, correntes benéficas do Mestre Jesus, pois deveria possuir méritos para isso. Então, a gente tem que ficar pensando aqui, falando nesses fluidos, quando a gente pensa aqui nas nossas reuniões que a gente tem aqui, que a gente faz esses estudos em si, a gente pensa nos passes coletivos individual, então a gente sabe que esse pensamento, então, os espíritos, pelo pensamento, os espíritos, eles mudam o fluido, da mesma forma que o homem hoje pode pegar e manipular gases, elementos, metais em si, os espíritos também têm capacidade de fazer isso com os fluidos. E nos locais onde tem reunião, quando você tem uma assembleia, você começa, então, a irradiar pensamentos. Agora, depende do tipo de pensamento que você irradia, é o que vai modificar o fluido que a gente tem aqui. Então, cada um vai ter uma vibração e um pensamento. Cabe a nós, enquanto estamos aqui reunidos e sentados, aproveitar da melhor maneira possível para ter os melhores pensamentos possíveis, para que o fluido seja benéfico a todos nós. Tá? Vamos lá. Agora, vou falar um pouquinho para vocês da minha vivência da fé com a medicina. Bom, já se sabe que os pacientes que têm algum tipo de fé, tá? Qualquer tipo de fé, mesmo que não relacionada a uma doutrina religiosa, porque tem gente que realmente acredita em algo ou alguém, né? E não necessariamente em Deus. Mas eles que têm essa fé, eles têm mais chances de cura do que quem é materialista. Tá? Em 1998, a Organização Mundial de Saúde, que é, vamos dizer, a organização mais respeitada que a gente tem de saúde na Terra em si, ela incluiu a dimensão espiritual na definição de saúde. Porque antes todo mundo achava que saúde era o quê? É não ter doença. Muitas vezes você fala assim, quem aqui é saudável, né? Então, tem várias pessoas que levantam a mão ou não, porque pensa se tem alguma doença ou não. Mas não é só a ausência de doença ou enfermidade. É o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, você vê o quanto a medicina foi aproximando ao longo desses anos da parte espiritual. E começou a falar, realmente tem algo mais. O que todo mundo sempre achava que ou você tem fé ou acredita na medicina, não é bem assim. Eles andam juntos. Tem alguns estudos que foram feitos. Esse Ludendorff, em 2004, que foi um alemão, ele fez um estudo. Durante 6 anos, ele acompanhou mais de 500 pessoas idosas. E o que ele observou? Que aqueles que frequentavam serviços religiosos, 78% tinha de redução do risco de morte. É bastante, gente. Você imagina que se você frequentar, então, um serviço religioso, é quase 80% menos a chance de você morrer. Além disso, outros estudos mais recentes já chegaram à conclusão que as pessoas que desenvolvem a espiritualidade, elas são mais saudáveis e ela tem uma atitude mais otimista frente a doenças graves, doenças crônicas, até mesmo câncer. E daí tem uma melhor evolução, vamos dizer, o prognóstico é daquilo dar certo, de evoluir bem e ter menos sofrimento. Recentemente, aí vem as notícias que vão ficando cada vez melhores, né? Então, recentemente, a espiritualidade entrou no currículo do curso de medicina, ao ponto de reconhecer que tem que ensinar para quem quer ser médico a parte espiritual.
Lá na Europa e nos Estados Unidos, chega a 80% a 90% das universidades de medicina já tem no currículo a espiritualidade. Aqui no Brasil, a primeira que eu encontrei em literatura que incluiu a espiritualidade foi a Universidade de Taubaté, em 2017. A Universidade Federal Fluminense foi em 2019, e eu coloquei aqui, porque como meu marido e o André trabalham na Uninove, eles sabem disso, foi incluído aqui também em Bauru, um grupo de estudos de fé e espiritualidade, que é desenvolvido também pelo pessoal do curso de medicina. Então, vejo quanto a gente já conseguiu avançar. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, você imagina assim, cardiologista, eu digo que é uma especialidade que a gente brinca que é o primo rico, né? Porque eu sou pneumologista, não é tão rico assim, mas o cardiologista é o primo rico. Então, tem muito estudo sobre infarto, tem muito estudo sobre pressão alta. Por quê? Porque é uma doença que acomete boa parte da população, causa adoecimento e morte também. Então, é uma sociedade muito respeitada no meio médico. E, desde 2013, ela criou um grupo de estudos correlacionando a espiritualidade e as doenças cardiovasculares. E começaram a observar que os pacientes tinham uma expectativa de conversar com o médico sobre as virtudes deles, valores em si, e sobre a espiritualidade. E eles tinham isso como uma tristeza, assim, que ele gostaria de conversar com o médico, mas ele não conseguia ter essa oportunidade para conversar. E agora, em outubro, no mês passado, o que eles fizeram? Eles começaram a recomendar uma diretriz que é inédita para nós, que os médicos cardiologistas façam a abordagem da espiritualidade durante a consulta. Porque já viram que a atitude das pessoas em relação à espiritualidade muda como essa doença vai se comportar. Eu trouxe alguns exemplos aqui para contar para vocês que, eu digo assim, na área da saúde, eu considero que as pessoas que trabalham na área da saúde são privilegiadas em relação à fé, para desenvolver a fé. Porque todos os dias a gente presencia as ações de Deus sobre quem está lá doente. São todos? Não necessariamente, mas a gente vê muita coisa, mas muita coisa que não tem explicação. E que a gente vê que a fé faz realmente a diferença. Um dos casos foi de uma paciente jovem, ela tinha em torno de uns 20 anos de idade, ela tinha feito uma cirurgia no abdômen, tinha tirado a vesícula, e acabou desenvolvendo uma infecção muito grave. E essa infecção, além de ter pego a barriga, ela passou para o pulmão também, em volta do pulmão, que a gente chama esse nome esquisito aqui, que chama empiema, mas é pus em volta do pulmão. Isso foi há mais ou menos, acho que uns 10 anos atrás, quando eu atendi. Como eu sou pneumologista, eu atendi lá no hospital, ela ficou internada comigo. E a conduta para esse tipo de paciente que tem pus em volta do pulmão é colocar um dreno, fazer a cirurgia, lavar, tirar o pus, porque o antibiótico não consegue dar conta. Tudo bem. Chega a paciente para mim, ninguém conseguia tirar o líquido que ela não deixava. Eu fui conversar com ela, eu falei, a gente precisa ver se é pus, porque ainda não tinha o diagnóstico. E ela não queria, com muito custo ela deixou eu puncionar. Quando eu tirei, realmente era pus. Eu falei, vamos precisar fazer a cirurgia. Ela falou, não vou fazer. Eu falei, mas você precisa. É o que vai fazer você ficar curada. Se a gente só ficar te dando antibiótico, não vai dar certo. Ela tinha um dia que estava no hospital só. E ela se recusava, falou, não vou. Eu falei, mas por que não? Ela falou, porque eu já recebi um recado da espiritualidade que eu vou ser curada. E eu não vou fazer a cirurgia. Eu sei que eu não preciso. Eu falei, pronto, agora lascou. O que eu faço? E ela falar que recebeu o recado, eu sei que eu quero acreditar em você, mas como eu deixo um paciente e eu não fazendo o que eu tinha que fazer enquanto médica, com a conduta que eu sei que eu tinha que prestar a ela. E ela falando, não. Eu falei, então vamos negociar. Tudo bem de você não querer operar, mas vamos colocar um limite da espiritualidade para dar resposta, porque eu não posso esperar tanto. Ela falou, olha, até depois de amanhã eu vou estar curada. Eu falei, tá bom, 48 horas. 48 horas eu espero.
mas a gente vai repetir o seu exame e se tiver lá com o pus do jeito que estava, você promete para mim que você vai para a cirurgia. Ela falou, tudo bem. Mas era uma fé incrível, gente. Incrível, de verdade. Que até, assim, fiquei realmente assustada de ver e você ter contato com a pessoa com essa fé inabalável. Tudo bem. Estou eu lá na minha ansiedade, repete o exame. E ela tinha bastante pus, tá? Não era pouquinho, não. Bastante pus no pulmão. Repeti a tomografia. Nada. Não tinha mais absolutamente nada. Tanto no abdômen quanto no pulmão. Acabou. Eu falei, pronto. Agora lascou. O cirurgião do meu lado falando, mas não vai abrir? Eu falei, mas o que vai abrir se não tem o que cuidar? E daí, para ficar um pouquinho mais complicado, ela falou, tá bom, agora eu quero ir embora. Eu falei, não, peraí, né? Tudo bem que não vai fazer a cirurgia, mas vamos ficar internada para tomar um antibiótico mais tempo. Eu não preciso de antibiótico, eu vou embora para minha casa. Falei, ai, Jesus, toma conta. Então, vamos lá. E quando tem essa situação em que ela está contra o que a gente indica de conduta médica, a gente chama isso de alta a pedido do paciente. E nesse momento que tem alta a pedido, sai sem nenhum retorno agendado, sem nenhuma folhinha de prescrição, porque eu não posso me responsabilizar pela atitude que ela está tomando naquele momento. Dificultei de todas as formas. Eu falei, viu, você tem que trazer responsável para assinar junto com você. Veio a mãe e a irmã assinar o papel. Ai, meu Deus, tá bom. Até que ela foi embora. E a angústia era tão grande que eu rasguei um pedacinho de papel, escrevi meu nome, o telefone, onde eu atendia fora dali do hospital. Eu falei, eu não vou te cobrar consulta nenhuma, mas eu gostaria muito que você voltasse lá no consultório para eu te ver de novo. Porque eu fiquei angustiada dela passar mal depois. Eu falei, será que foi curada mesmo? Será que não trocaram exame? Sei lá. E ela foi. Eu falei, você colhe o exame de sangue e volta lá. E ela voltou. 2 dias depois, voltou no consultório. O exame de sangue, normal. Ela arrumada, maquiada, bonita, saudável. Eu falei, gente, é verdade. Realmente ela está curada, não tem explicação. Então, eu trouxe para vocês esse para ilustrar. Tem vários que a gente passa. E um deles... Aí já foi diferente, que isso já tem muito tempo, né? Eu acho que agora mais recente eu aprendi a desenvolver um pouquinho a minha fé. Vou falar para vocês desse último aqui, de uma malformação fetal. Isso aconteceu, eu posso falar agora os nomes, porque é da minha família, eu me viro com a minha irmã. A minha irmã ficou grávida e ela descobriu que o bebê tinha Down. E, além de Down, ele tinha uma malformação no coração. E, para falar a verdade, eu não conseguia acreditar nisso. Eu lembro que a minha mãe chegou para mim, e eu cheia de dedos, porque a gente fica assim, eu não conseguia imaginar o bebê com doença, não Down, doença cardíaca. Porque Down para mim não é doença, mas... Então, eu falava, mas eu não consigo ver, em tudo que eu consigo mentalizar e pensar no meu sobrinho, eu não vejo ele doente. Isso era no começo da gestação. E eu, sem querer, dividi isso com a minha irmã, porque você fica assim, você cria uma esperança na pessoa, né? Você vai falar, e depois ela acredita, e vai que eu estou errada. Mas na minha cabeça eu tinha essa certeza. E até um dia que eu conversei com a minha mãe. Eu falei, mãe, preciso falar com você. Ela, o quê? Eu falei, eu não vejo ele com problema, o Caio, chama Caio. Eu falei, eu não vejo o Caio nascendo com problema. Ela falou, eu posso falar para você? Eu também não. Tudo quanto é sonho, que mãe vive sonhando, né? Ela falou, tudo quanto é sonho que eu tive, todas as impressões que eu tenho, eu também não consigo enxergar ele doente. E o Eric junto, né? Do mesmo jeito, como a gente também não conseguia ver. E foi assim durante a gestação. Quando chegou mais para o final, ela mora em Manaus. Ela veio para São Paulo, porque como o bebê tinha uma malformação que era bem importante no coração, ela decidiu que ele nasceria em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, para ter o acesso a todo o tratamento mais especializado. E eu fui na consulta com o cirurgião cardíaco. Foi o meu irmão, também é cirurgião cardíaco, mas morava lá em Vitória, e eu deixei ele e ela perguntando as coisas, e eu lá quietinha, irmã mais velha, nessa hora fiquei quieta, sentada no sofá. Daí, na hora de despedir, o cirurgião cardíaco falou assim, vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Aí minha irmã, não, meu irmão, não. Eu falei, eu tenho. E aí eu queria perguntar uma coisa para você. Existe a possibilidade de tudo que você viu aí até agora dos exames, disso ser desfeito e dele nascer sem isso?
Ele olhou para mim com a cara e falou, olha, que responsabilidade. Essa pergunta que médico não gosta de ouvir. Mas eu tinha que perguntar para ele. Ele falou, olha, eu nunca vi acontecer. Em todos esses anos que eu trabalho aqui, eu nunca vi acontecer. E ela já está no estágio muito avançado. Já estava com, acho que, mais ou menos 30, 32 semanas. Ele falou, olha, eu acho que é impossível o que eu te digo. Pode até não nascer tão grave, mas vai nascer com malformação. Eu falei, tudo bem, eu só queria saber. Não falei mais nada, porque lembra que eu não queria falar com a minha irmã. Beleza. O Caio nasceu e fez o ecocardiograma. E não tinha malformação fetal do que tinha constatado durante a gravidez. E ele não fez só um exame, não, gente. Fez muito exame. Sabe, foram vários, repetidos, tem isso documentado. Eu falei, mas está faltando uma coisa. Eu fiquei quietinha lá. Falei, está tudo bem. Eu falei, o médico já passou para ver? Ainda não. Aí ele passou lá. E eu estava aqui de Bauru, a gente fica sofrendo de longe, né? Aí o médico passou, avaliou o exame e falou, não, vamos repetir. Eu quero que repita com esse ecocardiografista. Eu falei, tá bom. Repetiu com quem ele mandou. Novamente, não tinha malformação que tinha sido detectada. Aí ele foi dar a notícia para minha irmã. Ele falou, olha, não sei explicar para você o que aconteceu. De verdade, a única coisa que eu posso falar para você é que deve ter sido um milagre mesmo. Então, eu experimentei nesse momento o que é uma fé inabalável. Acontece às vezes com a gente, acontece. Tem época que a nossa fé está uma belezinha. Que você tem essa certeza e fica tão tranquilo quando você tem essa certeza que é realmente, e que eu lembro que a minha mãe fala tanto assim, entrega na mão de Deus, confia. Mas a gente não consegue, parece que a memória da gente é muito curta. É que tem uma hora que você está confiando que está uma beleza, no outro dia parece que você não quer, não acredita nem que Deus existe. Né? Então, daí a gente tem o que a gente chama de fé instável. Então, fica alternando uma crença vaga, incerta em Deus, só que fala lá que tão importante quanto ter fé é a gente permanecer em fé. Né? Então, daí vem a passagem de Pedro, que é outra, para mim, fantástica. O que aconteceu com Pedro? Jesus estava lá junto da multidão, resolveu subir para orar no monte. E quando anoiteceu, ele estava ali sozinho e o barco, onde estava Pedro, né, e os apóstolos, estava bem distante da terra. Tinha muita onda, muito vento, e Jesus resolveu se dirigir até o barco. E daí ele foi como? Andando sobre as águas. Imagina a surpresa na hora que os discípulos viram ele andando sobre as águas. Olharam e falaram assim, é um fantasma. Porque a gente não sabe o que é, a gente já fala, é fantasma, alguma coisa está errada. E ficaram morrendo de medo. E aí Jesus falou, para aí, coragem, sou eu, não tem medo, sou eu, Jesus. Daí Pedro tomou a frente e falou, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ao seu encontro sobre as águas. Eu penso assim, a gente fala tanto de São Tomé, né? Mas não é só São Tomé que queria ver para crer, não, né? O Pedro que falou, então manda eu ir. Então ele falou, vem. E o Pedro saiu do barco e começou a andar sobre a água na direção de Jesus. Ele estava indo muito bem, andando sobre as águas, quando de repente o vento começou a soprar com força, ele começou a reparar o vento, ficou com medo. O que começou imediatamente a acontecer? Ele começou a afundar. E daí ele já gritou, Jesus, me salva! E Jesus estendeu a mão, segurou e falou assim, homem de pequena fé ou de pouca fé, por que você duvidou? Então eu penso assim, a gente está aqui lutando bastante para aumentar a nossa fé, a gente tem que fazer isso sempre. Mas a gente sabe que, olha, poxa, até Pedro teve problemas com a fé, gente. Não é tão fácil a gente se tornar uma pessoa que tenha fé inabalável, mas só vai acontecer se a gente se esforçar para isso. Se a gente começar a estudar, entender e tentar chegar nesse ponto de fé. Né? O que a gente pode fazer, então, para tentar acabar com a nossa fé instável? Primeiro, a gente assumir o compromisso com Jesus e concentrar no amor de Cristo. Segundo, a gente tem que dedicar tempo para alimentar a nossa fé diariamente.
A gente tem uma dificuldade muito grande de ter essa disciplina, de estudar, de ler, de trocar ideia com as pessoas, aprendendo com as outras pessoas. E vigiar para que a dúvida não entre no seu coração, principalmente quando a gente passa a tribulação. Ontem, a minha filha se machucou, caiu um cisquinho no olho dela e acabou riscando o olho. Fiquei preocupada e tudo, e ela chorava quando eu tinha que jogar o colíriozinho no olho. Ela falava assim, Deus não gosta de mim. Por que caiu um cisco no meu olho? Eu não acho que Deus é bom. Então, tem hora, você imagina ela daquele tamanhozinho, e o que eu ia falar? Eu falo, não, mas aí Deus podia ter soprado o cisco para não cair no meu olho. Eu falava, calma, está tudo bem, você vai ficar bem. Então, tem hora que a gente entra nessa revolta, assim. E nesse momento, contrário de tudo que a gente pensa, a gente tem que voltar mais ainda a mente e o coração para Jesus Cristo. Lembrar dele. Todas as vezes que a gente tiver, então, uma dificuldade, vamos lembrar de Jesus, vamos lembrar do amor dele e da forma que a gente pode melhorar. Lá em Tiago, ele fala o seguinte, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, pois ele dá a todos livremente de boa vontade e lhe será concedida. Só que peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e instável em tudo que faz. Então, a gente não pode ter dúvida. A gente tem que treinar para não ter a dúvida. E isso é estudo, esforço. Mas uma passagem importante da fé é que a fé não é nada sem as obras. Então, várias passagens do Evangelho falam de que serve, meus irmãos, se alguém te disser que tem fé e não tiver obras, acaso pode salvá-lo? Então, uma coisa é você acreditar em Jesus, acreditar em tudo que ele falou, conhecer toda a palavra de Deus e na hora de executar não faz nada. O que adianta você dizer que conhece? Se você não obedece aquilo, se você fala que tem amor a Jesus, que você conhece os ensinamentos dele, mas você não faz o que ele falou, então fica vago, fica vazio. Né? Então, a gente precisa se dedicar. Né? E Chico Xavier ainda fala que o ideal mais nobre, sem o trabalho que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem produtiva. Então, você imagina, é linda aquela paisagem, mas se ninguém aproveita daquilo e não traz nada de bom, de que adianta? Então, a gente tem que aprender a fazer essas obras. E as obras que Chico Xavier bastante disse e Kardec fala para nós que é através da caridade. Vamos falar um pouquinho sobre a coragem, então. De novo, pensando aqui na coragem, vem do latim coraticum, é derivado de coração. Antigamente, achava-se que a sede da coragem e da inteligência era o coração. Tanto que até li que o Ricardo Coração de Leão, né, era chamado assim porque era muito corajoso. Então, falava que o coração e leão eram dois exemplos de coragem. Então, o que é a coragem? Não é a ausência do medo. É você agir apesar de ter medo. Então, medo a gente tem mesmo. E sempre vai ter. Mas a gente precisa aprender a vencer esse medo. A agir para a gente se esforçar e conseguir ultrapassar esse limite do medo. É uma força positiva para combater os momentos tenebrosos da vida. E a Joana de Ângeles, que para mim é um exemplo de coragem, né, seu João? Ela diz que a coragem é a consequência natural e legítima da fé. Então, quando você acredita muito naquilo, você acaba tendo coragem de executar as coisas, né? Tem várias passagens bíblicas sobre a coragem. Eu trouxe mais uma aqui para vocês, que é a história de Davi e Golias, que todo mundo já conhece, né? Então, Davi era um rapaz, segundo consta na Bíblia, bem franzino. Era o mais novo de 8 irmãos. 3 irmãos dele estavam lá na guerra. E o pai deles falou, olha, vai lá levar mantimentos lá na guerra e depois você traz notícia dos seus irmãos como é que está lá.
E no que ele foi levar os mantimentos, saber a notícia dos irmãos, ele viu Golias, que era tido como gigante de quase 3 metros de altura, com armadura, espada e tudo. E ele começou a falar que desonrar o nome de Deus, né? Falando que quem conseguisse matá-lo, né? Que então seria todo o povo escravo dele, né? O povo dele ia ser dos filisteus, ia ser escravos. Então, aí Davi chegou, ouviu isso tudo e falou o seguinte: que ninguém devia ficar com o coração abatido por causa de Golias, esse filisteu, porque ele iria lutar contra Golias. Você imagina Davi, franzininho, perto do Golias, um gigante, e falando assim: eu vou lutar contra ele. Todo mundo falou: não, não é possível. Mas ele tinha tanta coragem e tanta certeza que ia vencer, que então ele falou: então tá bom, então vai lá e luta. E deram para ele armadura, um monte de coisa. Ele colocou aquele monte de coisa pesada. Você imagina o quanto devia pesar escudo, armadura em si. Ele não conseguia andar. Aí ele falou: não, esquece, não vou desse jeito, não sei desse jeito. Tirou tudo e falou assim: não, eu vou carregando a minha pedrinha aqui e a minha tiradeira. E é com isso que eu vou lutar contra ele. Então, o Davi chegou lá na hora, com Golias, e Golias falou: é você que vai lutar contra mim? Ele falou: você vem contra espada, lança, dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E aí ele pegou, tirou uma pedrinha e arremessou com a tiradeira. E adivinha, bateu na testa do Golias. E ele caiu, já morto. Então você vê o que é realmente você ter uma coragem. Mas você entende que foi pela fé dele? Porque ele acreditava muito que ele era possível dele ganhar. E ele tinha Deus com ele falando: eu vou e eu sei que eu vou ganhar porque eu estou defendendo aqui o que eu acredito. Então, daí, ele devia estar com medo? Lógico que devia. Mas ele venceu o medo e usou a sua coragem. Quando a gente pensa na coragem, a gente acha que a coragem é para fazer atos extremamente heróicos, né? Você acha que tem que ser assim: nossa, eu venci uma batalha. Não necessariamente. A coragem que a gente tem no dia a dia é a gente se manter honesto e correto. Tem que ter coragem. Quando o mundo está muito fácil, te mostra que tem maneiras mais fáceis de você conseguir algum objetivo, e você fala: não, eu vou continuar sendo honesto e correto, não vou fazer o caminho mais fácil, que é o errado. Você tem que ter coragem para decidir isso, manter os seus valores íntegros em si, viver a vida optando pelo certo, até para manter-se em posição saudável. Quantas pessoas, às vezes, que você está numa festa e fala: bebe, fuma. E você fala: não, não quero. Mesmo que isso faça as pessoas que, teoricamente, você acha que sejam seus amigos e que não são. Da mesma forma, acontece com as drogas, né? Portanto, aqui é a frase de Jesus, que qualquer um que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que estais nos céus. Mas qualquer um que negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Você tem que ter coragem para você falar de Jesus, promover isso também. Porque nem todo mundo quer ouvir. E a gente tem que ter coragem para falar também. Senão a gente sempre vai ficar à mercê dos maus. E daí a gente tem também, sob a luz da doutrina espírita, o espírito Hamed, que eu só queria trazer um resumido aqui para vocês, é que nenhum fato ou acontecimento está além da nossa aptidão ou capacidade de lidar com eles. A vida nunca nos apresenta um problema sem que a gente tenha a possibilidade de resolver. Então, isso faz a gente aumentar a nossa fé e a nossa coragem. Se chegou o problema para nós, é porque Deus sabe que a gente é capaz de resolver. Então, a gente tem que acreditar nisso e ir em frente. Com certeza, a gente vai conseguir vencer. Para finalizar, eu trouxe 2 pensamentos para vocês. Um é do Martin Luther King, que li um pouquinho sobre a história dele. Ele era um pastor protestante e que ele defendia a igualdade racial. Porque ele era negro, mas o mais importante é que ele fez uma luta pacífica e era baseado no amor ao próximo. E ele diz que é melhor tentar e falhar
que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias frios em casa me esconder. Prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade viver. Então, a gente tem que ter coragem, sempre para tentar, apesar das falhas, que um dia a gente acerta. E para finalizar, não podia deixar de trazer um pensamento do Chico, que para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, tempo. E para todos os dias, coragem. Muito obrigada pela atenção de vocês. Vamos agora, nesse momento, nos acomodar em nossas cadeiras, para a gente se sentir bem confortável. Vamos fechar nossos olhos. Vamos respirar bem fundo. E, em seguida, vamos soltando lentamente o nosso ar dos nossos pulmões. Agora, vamos nos concentrar somente em nossa respiração. Só isso. E esvaziando a nossa mente. Vamos desacelerando, esquecendo dos nossos problemas, da nossa correria do dia a dia, nossas desavenças, decepções, sensação de impotência. E vamos elevar nossos pensamentos em Jesus, no seu infinito amor por nós. Vamos concentrar em nossas virtudes, nossas vitórias, que certamente são muitas e muito maiores que nossas derrotas. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos, estudando e aprendendo juntos seus preciosos ensinamentos. Pedir que nos ajude a sermos mais disciplinados nos estudos e nas leituras, para que possamos cada dia mais entender e aplicar os ensinamentos trazidos pela espiritualidade de forma consciente e voluntária, baseada na nossa análise crítica da verdade, aumentando assim a nossa